para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus eterno, ouvi-la falar ao nosso coração também. Eu quero hoje destacar nesse texto do Evangelho que nós lemos, o versículo 19, onde Jesus, depois do diálogo que ele teve com Pedro e com os discípulos, onde Jesus questiona os discípulos: olha, quem é que o povo pensa que eu sou? E aí os discípulos respondem: olha, uns pensam que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é o Elias, uma esperança do povo de que Elias voltasse, outros pensam que o Senhor é o Jeremias ou algum outro dos profetas. Ou seja, o povo está muito indeciso, o povo ainda não sabe quem o Senhor é de fato. Daí Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Para os discípulos de Jesus, para aqueles que estão acompanhando Jesus há algum tempo, para esses não pode haver dúvidas, O povo pode ter dúvida de quem Jesus é, mas os discípulos não. Por isso Pedro, representando aqui todos os discípulos, por isso essa não é uma confissão só de Pedro, mas é a confissão de todos os discípulos de Jesus, diz com convicção: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus então traz essas palavras consoladoras, primeiro sobre a confissão de Pedro, não sobre Pedro, mas sobre a confissão que Pedro faz, que Jesus é o Messias, Ele é o Salvador. Sobre esta confissão a igreja será fundamentada aqui neste mundo, e sobre esta confissão nem mesmo as portas do inferno ou da morte podem prevalecer sobre a igreja de Jesus, sobre esta confissão. E no versículo 19, Jesus agora traz o que esta igreja vai oferecer, qual vai ser a tarefa, a missão, a função desta igreja aqui no mundo. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Sobre este versículo, meus amados irmãos, eu quero convidá-los então a meditar sobre este tema: as chaves que abrem o céu. Que nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra, que a mesma fale aos nossos corações e nos traga o consolo que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, quase todo mundo tem algum tipo de chave hoje em dia, não é verdade? Todos nós praticamente carregamos no nosso bolso uma chave. Nós temos chaves do nosso carro, nós temos chaves das nossas casas. Nem as crianças e os jovens ficam isentos disso. Eles também têm chaves. Eles têm as chaves dos seus armários na escola. Muitos têm chaves dos cadeados para protegerem as suas bicicletas. Enfim, é difícil você encontrar hoje em dia uma pessoa que não saiba o que é uma chave e qual é a função da chave. Nós podemos até nem ficar pensando muito nisso. Não pensamos muito no assunto de chaves, porque é tão cotidiano que passa despercebido. Então a gente não pensa muito nisso, até que acontece uma coisa: a gente só pensa em chave quando a gente perde. A gente só pensa na chave do carro quando a gente tranca ela dentro do carro, ou como aconteceu esses dias com o pastor, acidentalmente vai pegar as compras no mercado, a chave cai no porta-mala e você fecha ela lá dentro. Aí você pensa na importância da chave, na verdade. Aí você começa a refletir: por quê, E agora, como é que eu vou abrir o carro? Como é que eu vou abrir a casa? Onde é que está essa chave? Meus amados, em Mateus 16, 19, esse texto que nós acabamos de ler no nosso culto, o nosso Senhor Jesus também fala sobre chaves. E Ele nos fala sobre as chaves mais importantes de todas. E Ele chama essas chaves das chaves do reino dos céus. E essas chaves, meus amados irmãos, elas são as mais importantes porque elas abrem as portas dos céus para nós. Mas eu quero fazer uma perguntinha para vocês aqui: como é que essas chaves que Jesus fala podem abrir a porta dos céus para nós? Como essas chaves abrem as portas
do reino de Deus para nós. Meus queridos, em outro momento, o nosso Salvador Jesus disse aos seus discípulos as seguintes palavras: se de algumas pessoas perdoardes os pecados, são-lhe perdoados; se o lhe retiverdes, são retidos. Em Mateus 18, Jesus fala às congregações, às igrejas de todos os tempos e de todos os lugares, quando diz assim: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por incrível que pareça, meus amados irmãos, o nosso Salvador Jesus Cristo confiou as chaves do reino dos céus à sua igreja. Recebemos a autoridade do nosso próprio Senhor para poder distribuir o dom do perdão divino a todos os pecadores arrependidos. Assim, meus amados irmãos, o perdão dos pecados torna-se a chave do céu, que é dada à sua igreja para que ela agora administre essa chave aqui na terra. E quando nós falamos em chaves, principalmente quando nós falamos a respeito das chaves do reino dos céus, nós estamos falando em duas realidades que estão presentes nesta figura. As chaves têm o poder de fechar e de abrir coisas. E Jesus também fala de duas chaves. A primeira é usada para ligar, ou seja, para trancar as portas dos céus. A própria Escritura Sagrada, ela nos dá um impressionante exemplo do uso desta chave. Nós encontramos lá em 1 Coríntios uma situação bem interessante, onde o apóstolo Paulo admoesta aquela congregação a usar essas chaves. Um membro da congregação de Corinto começou a viver de modo incestuoso com a esposa do seu pai, que provavelmente era a sua madrasta. E ao que parece, esse homem, ele estava satisfeito em continuar vivendo neste pecado. E pelo seu estilo de vida impenitente, ou seja, não arrependido, e nem mesmo demonstrando vontade em mudar a sua situação, este homem rejeitou a obra de Jesus. Falando como no ditado popular, ele cuspiu na cruz. O apóstolo Paulo então advertiu aquela congregação com as seguintes palavras. Nós podemos encontrar ela em 1 Coríntios 5,13: expulsai, pois, de dentre vós o malfeitor. O alerta, meus amados irmãos, funcionou. Esse alerta sacudiu a comunidade dos crentes de Corinto, levando agora também o pecador ao arrependimento, em tristeza e amor. Jesus, meus amados irmãos, deixa claro que nós temos traves o suficiente em nossos olhos e que não precisamos ficar bisbilhotando à nossa volta para poder descobrir os argueiros nos olhos do nosso irmão da fé. No entanto, alguns pecados nos obrigam a confrontar o pecador. Assim como a compaixão obriga um médico a cuidar de uma pessoa ferida, que caiu e está inconsciente, assim também os cristãos devem tratar com compaixão aqueles que em sua comunidade vivem em pecado, e vivem em pecado aparentemente sem estar preocupado com as consequências que esse pecado pode trazer, sem arrependimento no seu coração. Antes de tudo, o que nós fazemos? Nós oramos por aqueles que não demonstram preocupação com as suas próprias almas. Nós vamos até eles para conversar sobre o risco que estão correndo, seguindo então agora as instruções que o próprio Salvador Jesus nos dá nos Evangelhos. Nós agimos pacientemente para ganhá-los de volta. E algumas vezes, meus amados, irmãos e irmãs que estão no erro são trazidos de volta a Cristo em arrependimento e fé. Eles são trazidos de volta para a vida em comunhão com Deus e com os irmãos na fé. E isso traz muita alegria para a igreja de Deus. Isso também provoca uma festa nos céus. Em outros momentos, entretanto, o céu chora por pessoas que se recusam a reconhecer os seus pecados
e que persistem em rejeitar a palavra de Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, essas pessoas podem chegar ao limite de vir a público e dizer também: olha, eu não creio mais. Eu não creio mais. E quando isso acontece, meus amados irmãos, é o nosso dever como cristão falar-lhes a verdade. Uma vez que rejeitam a Cristo e rejeitam a salvação que Jesus conquistou para todos nós, a porta do céu agora está trancada para esta pessoa. Ela não está trancada porque Jesus a trancou ou porque Jesus não quer abrir. Não. Ela também não está trancada porque a igreja trancou. Mas ela está trancada porque esta pessoa, ao rejeitar a salvação, trancou esta porta em seu coração. E as consequências dessa escolha, elas são muito perigosas. Porque se essa pessoa continuar a viver na incredulidade, vier a morrer nessa incredulidade também, ela estará perdida para sempre. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, esta não é a vontade de Deus. Muito pelo contrário, Deus quer abrir a porta do seu reino para todas as pessoas. Por isso Ele oferece uma nova oportunidade para que essas portas não permaneçam trancadas. Deus envia pessoas, Deus envia a igreja, Deus envia o pastor para mostrar a essas pessoas o perigo que elas estão correndo, para mostrar a elas o caminho do arrependimento, o caminho que leva de volta para Deus, para as portas abertas dos céus. Assim, meus amados irmãos, se essas pessoas se arrependem e voltam para Jesus, o coração do nosso Salvador está aberto para elas. Assim também deve estar o coração de toda a família de Jesus, de toda a sua igreja, de todo o seu povo. É certo que algumas pessoas podem discordar dessas afirmações, dizendo o seguinte: olha, somente Deus pode olhar dentro do coração de alguém e julgar a fé desta pessoa, se ela tem ou não arrependimento no seu coração. E isso, meus amados irmãos, isso é certamente verdade. Mas Jesus ensinou também que nós devemos tratar com os fatos que nós conhecemos. E nós não temos aqui outra escolha a não ser obedecer ao nosso Salvador. Usando assim essa chave, ela será e servirá como a mais poderosa advertência possível para que nenhum pecador se atreva a considerar o pecado de forma inconsequente, de considerar o pecado de forma leviana, sem perigo para a sua vida. Felizmente, meus amados irmãos, Cristo também fala de outra chave. Quando Ele diz assim: olha, tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A segunda chave desliga ou destranca a porta do céu. E nós usamos essa chave sempre que dizemos a alguém assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Cristo autoriza a cada cristão a compartilhar essa boa nova do Evangelho. Sempre que uma pessoa atribulada por seus pecados compartilha o seu fardo com a igreja, com a gente, nós podemos e temos a oportunidade agora de lembrar esta pessoa o que Cristo realizou por ela. As congregações, meus amados irmãos, as igrejas também chamam pastores para usar essa chave em público, para usar essa chave em seu nome. E o pastor usa esta chave praticamente em todos os cultos. Nós iniciamos o nosso culto fazendo uma confissão geral dos nossos pecados. E o que o pastor faz logo a seguir? Ele nos anuncia a absolvição. E essa absolvição, meus amados irmãos, pronunciada em nome e por ordem de Jesus Cristo, ela abre as portas dos céus para nós. Uma coisa é verdadeira e a realidade da nossa vida, meus amados irmãos. Todos nós, todos os cristãos, sem exceção, também lutam contra os seus próprios pecados favoritos.
Todos nós aqui podemos cair no pecado, por exemplo, da fofoca, do ódio, da inveja, da luxúria, da preguiça, da ganância, do orgulho e tantos outros pecados que nos assombram todos os dias. O diabo continuamente acusa as nossas consciências acerca desses pecados. E quando a nossa consciência pesa por causa das nossas ações, nós ficamos numa situação muito triste. Nós ficamos com os nossos corações inundados de vergonha pelo sofrimento que nós temos causado ou pelos danos que nós trouxemos para a vida das outras pessoas. E em momentos como esses, meus amados irmãos, a confissão particular, ela pode restaurar a nossa paz, ela pode aprofundar a nossa fé no amor do nosso Salvador Jesus Cristo por cada um de nós. E quando nós confessamos os nossos pecados de forma particular ao nosso pastor, nós não precisamos ali mencionar cada pecado individualmente. Por um lado, isso seria impossível para nós, porque nós cometemos muitos pecados, dos quais a gente nem sequer está consciente de que fez isso. Davi, no Salmo 19, nos lembra essa realidade quando ele lá confessa: olha, quem é que possa discernir as próprias faltas? Em outras palavras, quem pode contar os seus pecados? E ele pede a Deus: absolve-me das que me são ocultas, absolve-me daquelas culpas também que eu não conheço. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus garante que nós podemos confiar totalmente na absolvição pronunciada pelo nosso pastor, em lugar e por ordem de Jesus Cristo, como se nós ali estivéssemos ouvindo a voz do próprio Salvador Jesus Cristo, dizendo a cada um de nós do céu: portanto eu perdoo todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que alívio a absolvição traz para nós, que poder ela nos dá para combatermos as tentações do diabo, que tentam levar à incredulidade e ao desespero a muitos, que tentam, por meio dessas tentações, trancar, acorrentar as portas do reino dos céus para nós. Por meio do perdão que Deus nos concede, nós agora temos o consolo, a certeza, a esperança e a fé de que as portas do reino dos céus estão abertas para nós. E elas estão abertas porque Jesus, o Messias, o nosso Salvador, foi quem abriu essas portas para nós. E nem mesmo o diabo, o inferno e o pecado podem fechá-las. Jesus é quem mantém essas portas abertas, e é Ele que nos convida a entrarmos por elas, reconhecendo, sim, a nossa indignidade, o nosso pecado, as nossas fraquezas, e confessando eles a Deus, buscando em arrependimento verdadeiro e fé o seu perdão, na certeza de que em Cristo, meus amados irmãos, Deus já perdoou todos os nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, certamente nós usamos muitas chaves no nosso dia a dia, e nós só nos lembramos da importância dessas chaves quando nós perdemos elas. Deus, meus amados irmãos, em sua bondade e amor, concedeu a nós as chaves que abrem e fecham o céu. Esta é a mais importante de todas as chaves que nós podemos vir a possuir, pois por meio dela nós temos o consolo do perdão dos nossos pecados. Quando nós rejeitamos essas chaves, quando nós abrimos mão delas, nós estamos fechando o céu para nós, meus amados. Entretanto, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos o perdão de Deus, então nós ouvimos a voz divina nos anunciando: perdoados estão todos os vossos pecados. Venham, venham, meus amados, entrem na posse do reino dos céus, pois a porta dela está aberta para cada um de vocês. Amém. Nos coloquemos em pé.